É isso mesmo, já voltamos com mais um episódio dos Nordestinos pelo Mundo no Festival Costume Saudável. Estamos aqui de novo, mais uma vez, obrigado Festival Costume Saudável, obrigado Mercadinho São Luís por ter a iniciativa de ter feito esse festival que está há 10 anos aí, botando pra quebrar, cuidando da saúde da galera, literalmente saúde mental, saúde física, alimentar, é todo um prisma, né, que o Festival Costume Saudável cuida. E eu tô muito feliz de ter os nordestinos pelo mundo nesse festival, é uma conquista muito grande pra gente, obrigado pela confiança e todas as marcas que apoiaram esse espaço a ficar de pé, tá certo? Mas como eu sempre digo, agora é hora de quê? De trabalhar, beleza? E a gente vai falar sobre um outro aspecto também de um costume saudável, né? A gente conseguir cuidar mais da nossa saúde mental, que é muito importante, cuidar de ansiedade, enfim, uma série de coisas. E hoje eu estou nada mais, nada menos do que com Tom Trajano. Como é que você tá, meu amigo? Bem, meu irmão, muito feliz de estar aqui. E eu tô feliz que você tá aqui. Você já palestrou? Já fiz aqui um talk aqui. Como é que foi o talk? Foi ótimo, tinha muita gente aí, as legal? bancadas estavam bem cheias, povoadas, né? Foi legal. Tá um sucesso, tá lotado aqui. Bacana. Tom, seguinte, eu quero já de cara que você olhe pra câmera ali. Certo. E eu quero que o Tom se apresente. Quem é o Tom? Quem é o Tom Trajano? Pode se apresentar ali e a gente começa a nossa conversa. Pronto. Bem, eu sou um homem branco, cor parda, cabelos brancos que estão escurecidos pelo shampoo, tá? Tenho 63 anos e sou uma pessoa muito comprometida com o meu autocuidado. E o propósito maior é poder me instruir, me melhorar para poder servir e contribuir, não só com os meus mais próximos, mas para um planeta melhor. Esse é o Tom. Tá bem apresentado, né? Tom, como é que a psicologia entrou na sua vida? Como é que chegou? Ah, legal. Essa é uma pergunta bacana, porque eu venho... meus pais tinham muito poucas condições. Minha mãe é analfabeta, meu pai 3 meses de aula. Foi aquelas pessoas que vieram do interior mesmo, bravo. E em vindo para cá, realmente aquela coisa do nordestino que vem do campo e vai. Então eu estudei escola pública, meus médicos eram de posto de saúde, tá? Dentista, então imagina aí a mão de obra, né? E, como a gente diz aqui, né? E eu fui estudando, né, nessas escolas, só que quando chegou no antigo 2º grau, meu pai fez um esforço tremendo e me conseguiu colocar numa escola boa, escola particular, como a gente chama, né? Massa. E em chegando lá, ele disse, olha, é isso aqui que eu posso fazer. Aí eu passei a trabalhar nessa escola como office boy. Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Quando chegava em casa, eu ia estudar. E eu queria crescer e mudar aquela situação, não só minha, da minha família e tudo mais. A sua realidade, né? A minha realidade, exatamente. E eu estava no 3º ano científico, na época, chegou no 2º semestre, eu cheguei lá para o coordenador, o diretor do colégio, né? Um colégio marista, um colégio tradicional, né? E eu disse para ele que eu não tinha outra alternativa, eu tinha que passar no vestibular, que ele me desse 6 meses sem eu trabalhar, eu não abriria mão da ajuda de custo, né? Para não pagar o colégio e só estudar. E assim eu fiz, e eu passei, né? Antes, no começo do ano, eu estava para fazer medicina. No começo do ano, eu estava no ponto de ônibus e tinha uma banca de revista. E nessa banca de revista, eu vi uma revista de psicologia. Até ali eu não sabia o que era psicologia. Não sabia que era isso. Eu li, olhei, aquilo bateu. Foi um encontro. É isso aqui, foi um encontro de propósito mesmo, um sinal mesmo, assim, ao meu ver, que me direcionou para eu ficar no lugar confortável, que eu usaria todas as minhas habilidades, meus talentos de uma forma fluida, tá? E que eu poderia atender esse propósito de ajudar, que eu já tinha, né? De poder contribuir com as pessoas e me realizar, né? Meu pai me diz, pô, você tá louco, né? O que é isso? Né? Você vai passar fome, Aí eu digo, pai, não tem jeito. Ficou danado, né? Ali era a esperança. Vai passar fome. E eu passei na psicologia. Passei muito tempo, muitos anos, porque eu tinha que trabalhar para sobreviver. Sim, claro. Mas eu me encontrei, né? Hoje eu tenho um lugar no nosso estado, né? Claro. É um status quo bem constituído, assim. Tem uma clientela que, graças a Deus, é lista de espera. Só faço clínica de adultos,
tá? Tem uma clínica que tem uma outra colega aqui lá comigo também, né? Que também desenvolve o trabalho dela. E eu Deu certo, sou muito né? feliz. Deu. Eu me sinto, trabalho muito e com prazer. É aquela história que quem tem prazer faz o que gosta, não trabalha, nunca vai precisar trabalhar. Mas é a minha realização. Deu certo, a tua visão ali deu certo, Deu. né? Deu. Que bom, cara, que bom. Olha, vou abrir uma aspas, posso? Claro. Uma aspas suas, uma frase muito bacana aqui. Uma aspas sua, desculpa. Sou um humano comprometido em assumir minha humanidade. Luz e sombra. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase, porque eu acho ela muito impactante, porque nem sempre, né, nós somos só luz, né, ou só sombra. Tem um pouco de tudo, dependendo do momento da vida, né? Exatamente. Explica um pouquinho o que você quer dizer com isso. Todos nós temos falhas, defeitos, e é isso que a gente chama de sombra. Todos nós temos. Só que na cultura que a gente vive, onde nos é cobrada a excelência, nos é cobrado sempre estar no topo, tá? Muitas vezes as pessoas tendem a querer se esconder na fragilidade. E escondendo na fragilidade, isso gera inclusive um grande nível de estresse. O estresse se eleva porque ela tem que manter uma máscara, ela tem que manter uma aparência, porque a crença interna, a crença limitante é de que se ela se mostrar frágil, ela não vai ser querida, amada, não vão querer vê-la, não vão querer estar com ela. Então ela tenta ocultar aquilo ali, gerando uma pressão interna, uma pressão intrapsíquica, uma corrente de pressão, tá? Então, mas à medida que nós nos permitimos, tá, olhar para a fragilidade através do autoconhecimento e não tem outro caminho, tem que se autoconhecer para identificar, entender que aquela fragilidade tem um porquê, tem uma história, mas que aquela fragilidade também impulsionou uma porção de outros aspectos da luz. A necessidade também gera luz. Então, nós temos virtudes, temos habilidades, talentos, e quando nós nos dedicamos a essa luz, a exercitar esse pool de energia gerado pelo exercício da luz, ajuda a gente poder olhar para a escuridão, para as nossas sombras, e aos poucos indo diminuindo essa sombra, através do autoconhecimento. É como um palitinho de fósforo que seja, num quarto escuro, ele provoca a mudança, porque aí você vê o que tem. Essa é a nossa dinâmica intrapsíquica. Então, aceitar-se como é, tenham essas virtudes, tenham esses defeitos. Entender que mais do que buscar a validação do outro, é no exercício da verdade de ser o que se é, que se planifica, que se brilha. Isso é interessante o que você disse, porque hoje em dia a gente vive, né, Trajano, numa sociedade, principalmente quem está na internet, muito criando conteúdo, da comparação, né? Então a gente sempre está esperando primeiro a validação do outro. Às vezes a gente se movimenta para o outro validar a gente e aí a gente se encaixar naquilo, e nem sempre isso faz bem, né? Não faz. Na verdade... Existe uma beleza em ser quem você é. Exato. A verdadeira beleza e o verdadeiro empoderamento é aquele da conquista interna, onde a gente se assume realmente o que é. Esse é o único poder Você real. gosta ou não, esse é quem eu sou. Exatamente. Vai agradar a uns, desagradar a outros, vai atender a uns, não vai atender a outros, mas isso é a vida real. Exato. Essa ideia de viver querendo agradar os outros, se manter, tá, nesse olhar, tá, de ser o melhor, de estar sempre ali, né, realmente vem de uma distorção interna. Sim. E gera outras distorções. É verdade. A maioria das pessoas que vive nessa busca de se comparar com esse outro vai tender a realçar a negatividade dela. Vai se sentir sempre menor, inferior. É verdade. Aquela pessoa que tem mais autonomia interna por ser o que é, dificilmente ele vai se comparar com o outro. E pode até fazer isso no sentido de se motivar a conquistar mais. Não para, digamos, estar no lugar daquele outro, mas se comparando com ele ontem, e essa comparação é boa, cara, essa é a minha realidade hoje, amanhã eu quero estar melhor. Valorizar isso aí. Eu quero estar melhor, eu posso. Então, ao invés de botar o holofote lá no outro, para se comparar como menor, nem ver os outros que estão numa condição ruim e se sentir maior, porque também a distorção é trazer o holofote para si. Para sua própria história. Para sua própria história, para sua realidade,
tá? Reconhecendo, rapaz, eu tenho isso aqui, isso me dificulta na minha vida, eu vou olhar para isso, eu vou procurar, se eu não conseguir dar conta, eu vou procurar ajuda. É onde entra aí muitas vezes a terapia para ajudar. Essa coisa de ter que ser a pessoa forte, né? Tem que ser realmente aquele que brilha, dar conta de tudo, tá? Tem um livrinho interessante chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. É um livro antigo, é uma fábula muito interessante, que fala... O Cavaleiro Preso na Armadura. O Cavaleiro Preso na Armadura. Legal. É uma fábula pequenininha para quem tem dificuldade de ler, né? Leia, procure. É um livro super interessante, tá? Que fala um pouco sobre essa metáfora da armadura que a pessoa usa para poder ir para o mundo, porque é cultivada a ideia de que o mundo é uma luta, é uma briga. Isso eleva o nível de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque a pessoa traz em si o medo constante. É verdade. O medo, porque a qualquer hora vai aparecer ali um dragão, vai uma ofensa, vai vir algo que vai querer passar por cima dele. Então o nível de tensão é tão grande, de estresse é tão grande, que eleva o nível de ansiedade. O nível de cortisol e adrenalina, noradrenalina circulando, eleva. Então a pessoa começa com o tempo a se perder no estímulo. De repente está dando uma patada em alguém por uma frustração pequena. Mas é porque está muito elevado. Então a gente tem a hora que precisa de uma armadura, ok, beleza, usa e vai para o combate. Mas a maior parte do tempo não é de combate. Verdade. Muito interessante isso. É muito interessante você ver esse lance você tá sempre na espera de que alguma coisa vai acontecer que vai te tirar do caminho, principalmente quando você está se comparando. Você tem aqui, você conquista alguma coisa, mas você está sempre achando que de repente alguém vai tomar aquilo que é seu. E quando na verdade, se você olhar para dentro, você vai sempre celebrar suas próprias vitórias, o seu próximo passo e de repente conseguir também celebrar dos outros, né? Isso. Né? Por exemplo, hoje vou até dar um exemplo disso que você está falando. A Alana entrou aqui, que ela é do podcast... pode dizer, né? Pode dizer. Ela entrou aqui para me parabenizar pelo meu podcast estar aqui. Né? E ela é uma podcaster. E eu virei para ela e falei, eu queria te parabenizar por você ter feito a mediação na Expo Favela, que está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo aqui. Então você conseguir celebrar a vitória um do outro também... Isso é massa. É porque você está conseguindo olhar mais para dentro do que para fora, né? Você tá feliz com a tua vitória, com as tuas conquistas, então você consegue também ficar feliz pelo próximo. Mas é um exercício muito grande, né? Constante. De você ter esse mindset, né? Exatamente. Mindset eu sei falar. Mindfulness, já a gente vai descobrir se vai dar certo. Trajano, vamos lá. Já tô gostando da conversa, adoro essa conversa. Primeiro de tudo, existe estresse saudável e o estresse menos saudável? Existe uma diferença? Existe sim. Primeiro, como é que é? Assim, estresse tem a ver com atrito, né? Isso vem da física. Atrito. Né? Os materiais, eles se atritam. Sim. Isso faz parte. Então, nas relações, nos relacionamentos, tá? Existe, claro, pelas diferenças, existe um atrito. Que pode ser um atrito maior ou menor, mas então, isso faz parte. Total. E nós precisamos assumir isso, tá? Então, o estresse, né, saudável, digamos assim, eu até modificaria um pouco, né, digamos assim, o enfrentamento saudável do estresse e o enfrentamento adoecido do estresse. Porque estresse é estresse, né? Estresse é estresse. Né? Estresse é estresse. Então, um enfrentamento saudável é aquele que a pessoa vai para as contendas da vida, lida com os desafios, com as frustrações, sem se autodesorganizar. Ele se torna adoecido à medida, tá, que esse estresse, digamos, que bate em questões dela, subjetiva, que a desorganizam. E em se desorganizando, ela vai adoecer, ela pode adoecer, tanto fisicamente, emocionalmente, tá, mentalmente, tá, como também ela pode gerar atritos nos relacionamentos com as pessoas, dando realmente reações desproporcionais. Entendi. Tá? Você vê um burnout, né? Hoje, quantas e quantas pessoas, tá, têm desenvolvido quadros complexos de doença mental mesmo, por conta do lidar, tá, não saudável com o estresse. Burnout, né?
Isso. É complicado. Muita gente tem, né? Muitos criadores de conteúdo também tem, né? Pessoas que trabalham também com cargas de horário muito grande. Isso. E não conseguem ter um relaxamento, né? É complicado. Agora a palavra. Mindfulness. Acertei? Mindfulness. Aí. Pode ser um poderoso aliado do estresse cotidiano, certo? Perfeito. Mas eu queria que primeiro você explicasse o que é isso. Pronto. E falasse um pouquinho a respeito. Pronto. Traduzindo de forma direta, né, seria uma atenção plena. Né? Você está inteiro. Olha que desafiador nos tempos atuais, né? Mindfulness, né? Você está se apropriando. Exatamente. Eu com meus pacientes, eu trabalho muito, eu chamo de vivência plena. Olha, isso antes do mindfulness vir, tá? De muito tempo, tá? Digamos assim, veio um dia desse, da virada do século passado para esse, lá na Inglaterra, e desenvolveu-se pelo mundo, trazido lá do Zen budismo. Isso vem do budismo. Massa. Tá? Então, os neurocientistas ligados ao Dalai Lama, tá? Pesquisando isso aí, é uma prática dessa que milenar tem que ter alguma coisa, e for estudar. E a neurociência mostra claramente que a atenção plena, assim como a meditação, que é uma prática super acessível, tá? Ela é fundamental para a gente ter uma vida saudável. Então, o que é a atenção plena? É a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez. Olha como é simples e como se tornou complexo. Uma coisa de cada vez. As pessoas normalmente o que é que estão fazendo? Estão assistindo um filme, tá? E estão aqui com o celular o tempo todo olhando. Às vezes está com os filhos. Eu tiro o tempo com meus filhos, mas está aqui com o celular, está vendo um filme. Muitas vezes está fazendo outras coisas. É muito doido isso. Você está vendo um filme no celular, isso rola muito. E é normal. Não é assim? É muito comum, você pode ver. E esse modo de funcionar, ele superexcita o cérebro, gerando um desgaste de energia mental extraordinária. Hoje a gente tem estudos que mostram que praticamente tem pessoas que chegam a gastar energias através do cérebro, a energia que é para o sistema todo, só com o funcionamento cerebral, 25% do conteúdo. Vai dar um desbalance, vai dar uma desequilibrada. Então, é o quê? Tá? É como os budistas dizem, é comer comendo. Quantas pessoas ainda botam o celular? Aqui estão comendo e olhando, né? Ou comendo já com o celular aqui, né? Já com o celular, já coloca. Vendo ou com aqui. o computador, trabalhando. Não tenho tempo. O meu tempo não... aqui eu tenho que otimizar meu tempo. Essa coisa da... A loucura, essa sociedade, né? Fazer muitas coisas, tá? Não é que na vida não se possa ter momentos que você tenha que correr. Mas a questão é quando vira automático. Que a pessoa, então, vai dirigindo e está aqui com o celular, o tempo todo falando no WhatsApp, demora no sinal para abrir, quando sai, muitas vezes o carro da frente está parado, ela bate, atropela alguém por conta do celular, que foi ver uma mensagem, etc. As consequências são graves. É verdade. A frieza nos relacionamentos, quantas vezes a gente chega no restaurante e está lá 4 pessoas, cada uma no celular, não se conversa. Então é comer comendo, beber bebendo, caminhar caminhando. Tá? Vivendo aquele momento. Aquele momento. Está inteiro. Presente. Isso, é que eu digo. Deixa a mente onde seu corpo está. Se você tomar isso como parâmetro, senta num banho, você vai curtir a água tocando o seu cabelo, seu couro cabeludo. Isso vai estar descansando o cérebro. Bota os pés no chão. Estica os dedos. Sente a água, o shampoo, né, o sabonete. Experimenta. Na hora que o pensamento vier te levar para frente, o que você vai fazer daqui a pouco? Opa, eu estou aqui, deixa eu ficar onde eu estou. Uma coisa do passado que aconteceu, remoendo aqui. Opa, não, peraí, deixa eu ficar onde eu estou. Isso é terapêutico, que ajuda na plasticidade cerebral. É um exercício, né? E é exercício. Tem que se forçar, né? Tem um filósofo grego que diz que a gente se torna aquilo que com mais frequência a gente repete. Então, é colocar, você não se torna excelente em alguma coisa, a não ser praticando, exercitando, tudo. E pode até doer no início, né? Vai ser. Quando você tá querendo voltar para um pensamento, tá doendo, eu tenho que ir para ele. Volta. Aceita o desconforto, né? As pessoas querem, hoje é muito comum, né? As pessoas quererem o ganho sem pagar o preço. Não querem pagar o preço. É o famoso no pain, no gain, né? Exatamente. Perfeito.
Cara, e nesse momento de desacelerar, que as pessoas precisam desacelerar, que elas precisam acalmar suas mentes, qual o conselho que você dá para quem tem, de fato, essa rotina muito, muito aperreada? Qual o conselho que você dá para essa galera dar uma desacelerada? Aham. Essa vivência plena, ela é fundamental. A atenção plena, para ser mais leal ao termo, né, do mindfulness. Vivência plena, estar inteira ali no pensamento, ter tempo, tá, para atividade física, ter o tempo para se alimentar bem, procurar dedicar o tempo para o trabalho, que é do trabalho. E muitas pessoas, quando adoecem, ou muitas vezes elas adoecem porque elas não dedicam, não fazem a distribuição saudável do tempo. Elas trabalham, vão para o trabalho e passa o tempo e chega morto em casa, digamos assim, para dormir. É a pior condição. Não dedica o tempo para os familiares, para estar com os amigos, para ter um lazer, para ter um hobby. De setorizar. Meu tempo de trabalho, se for, é de 8 a 8 da noite, ok. Mas chegou ali... Parou. Para dar um descanso. É como música, né? Tem um som e tem a pausa. É ritmo. É ritmo. Você precisa forçar isso, né? Tem que sim. Porque às vezes você está numa rotina que você não vê saída e você precisa forçar. Eu digo até que você está usando o termo forçar, mas aí eu vou evocar uma coisa que é a educação. Se educar. Nós precisamos nos reeducar. Porque originalmente nós não somos assim. A criança, você pode olhar uma criança, tá? A respiração dela, tá? É uma respiração fluida. Sim. Tá? Ela é uma respiração plena. Nós adultos, na grande maioria das vezes, que estamos ainda funcionando desse forma adoecido, não respiramos. É a respiração que eu chamo só do quarto nível. Não faz a troca gasosa, não tira o gás carbônico que está ali. Já deu o que tinha de dar o oxigênio. Transformou-se, está ruim. A gente mantém o lixo ali dentro, que é o gás carbônico. Então tem que inspirar. Por causa da ansiedade, né? Exatamente, a ansiedade. Aquilo que a gente falou, que está o tempo todo na briga, está o tempo todo achando que vai ter algo um bicho que vai apanhá-la, um inimigo que vai ficar ruim, uma coisa, eu tenho que estar preparado. Eu costumo dizer, preparado é aquela pessoa que está parada antes do tempo. Enquanto que, na verdade, tá, a vida é flow, a vida é fluxo, a vida é onda. É a gente saber surfar nas ondas. Exato. É o que dizia o Bruce Lee, né? Be water, né? Seja água, né? Que você se adapta, né? Você se adapta, né? Quando a água entra no copo, ela se adapta ao copo. Exatamente. Quando a água ela se adapta a qualquer situação, né? O mindset fixo, tá? São de crenças rígidas. Eles são, digamos assim, a maioria das pessoas vão adoecendo, tá? Porque vão enrijecendo esse mindset. Verdade. Tá? O mindset mais flexível, ele lida melhor com a frustração, lida melhor com o estresse. Ele sente mais, digamos, não é que ele não sinta tristeza, raiva. Tem 4 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva e medo. Tá? Sentir emoção deve ser exercitado, porque é uma reação, ela vem e vai. Se reprimir é ruim, tá? Então, as pessoas que têm um mindset fixo, elas têm dificuldade de liberar a emoção, porque tem que parecer, aquela história, tem que parecer, né, o grandão que dá conta de tudo. Às vezes até de abraçar a emoção, né? Isso, aí não acolhe. É preciso viver a emoção para que ela não se transforme em trauma. Trauma não é só um fato, assim, pontual, que foi desorganizativo, isso também é trauma. Mas hoje a gente tem estudos que mostram que repetições, fatos, situações repetitivas de sofrimento, pequeno sofrimento, de modo de funcionar não saudável, elas também traumatizam e geram marcas, crenças psíquicas, reações psicossomáticas, adoecimentos. Não é nada, Léo, mas hoje, né, depois da pandemia, né, o nosso país passou a ser o país com mais pessoas ansiosas do mundo, quase 10% da população. E nessa esteira vem depressivos, tá? E nessa esteira, de 4 pessoas, um vai adoecer mentalmente. É um negócio... De 4 pessoas. A pandemia deixou muita gente ansiosa, né? Muito. Na verdade, ela trouxe condições,
porque as pessoas já tinham essa estrutura. Mas a pandemia, aquelas etapas, né, de ficar recluso, o medo da morte, a história do medo, né? A ansiedade, tá? O que está por trás é o medo. Uma ansiedade saudável é aquela reação psicofísica natural. Poxa, eu tenho aqui um evento, então eu tenho que me preparar. É a ansiedade que faz o coração bater mais forte, jogar oxigênio e tal, e preparar-nos endogenamente, tá? Mas a ansiedade adoecida é aquela daquela pessoa que está todo o tempo com o botão do medo acionado. Consequentemente, a ansiedade vai estar comprometendo as escolhas, o funcionamento. Essa é a realidade. Complicado. Cara, que conversa boa, viu? Você topa depois ir no Nordestinos pra gente conversar mais? De boa. No Nordestinos com uma hora e tal? Na boa. Cara, é um prazer. Eu amei a nossa conversa, eu adoro falar sobre isso, porque a gente sempre acaba aprendendo, né? Eu sou fã de terapia, já faço a vida inteira, então assim, tem até que voltar. Mas eu sempre fiz, desde cedo, minha mãe me colocou pra fazer, porque ela fala, cara, é importante, ela já tinha essa consciência. Que bênção. Né? Ela tinha essa consciência, tipo, separou, talvez ele tenha alguma coisa que ele não queira conversar comigo, então deixa eu, né, separei, eles separaram, espaço pra deixa ele né? ter o espaço dele. Ela sempre teve essa mentalidade, pra mim foi muito importante, massa, sabe? Muito legal. Mas por isso que eu acho maravilhoso você estar aqui. Trajano, você é massa demais, você é um cara com uma vibe e uma energia incrível, viu? Ô, amigo. E eu quero que você mande um recado pra nossa comunidade, por favor. Tá te olhando. Pra galera que convida a galera pra vir pro festival. Primeiro quero dizer do prazer, Léo. Também estou me sentindo super à vontade aqui, muito tranquilo. Estou me sentindo em casa, né? É isso mesmo. Um nordestino no lugar adequado, entre nordestinos, tá? E ó, venha, participe de um evento como esse, se permita, tá? É acessível a todos, tá? Um espaço que você dedica para o seu autocuidado pode ser a diferença para a sua vida. Cuide-se, busque, tá? Conhecer-se, busque ter o melhor de si, não para agradar aos outros, mas para que seja a sua verdade. Isso vai te alinhar com um fluxo, que eu chamo de fluxo divino. E aí, você vai gerar muito menos esforço para si. E você vai ser uma pessoa que vai fazer diferença no mundo. Esse é o meu chamado e é o seu chamado. Massa demais. Palmas. Lindo demais, Trajano, mais uma vez. É nóis. Meu povo, nóis. Mais um Nordestinos pelo Mundo, ainda tem mais uma hoje, viu? E amanhã tem mais 7. Então tá longe de acabar. Se inscreve no canal, compartilha os cortes que estão no Instagram, no TikTok. Já vou botar no Spotify também. Um beijo no coração, a gente volta já já. Vamos nessa.